Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui alguns pontos de uma entrevista que Romeu Zema concedeu ao Globo. Foi publicada nesse dia 2 de junho e eu vou mostrar para vocês o tipo de adversário que o Calil vai enfrentar tentando o governo de Minas. Teve críticas duríssimas ao ex-prefeito de Belo Horizonte. Também uma fala ali em que o Zema nega que será o candidato de Bolsonaro aqui no estado. Eu digo aqui porque eu sou de Uberlândia, é bom sempre lembrar. Eu sou inclusive pré-candidato a deputado federal aqui no estado. Mas antes de tratar sobre esses assuntos e trazer algumas reflexões, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal Politizando. Ative as notificações, o sininho. Se você assistir e gostar, manda o like, joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo. Se puder, compartilha, em especial com amigos aqui de Minas, e quem não é de Minas também que esteja interessado, eu acho que esse vídeo aqui pode agradar também. Pessoal, é o seguinte, Romeu Zema foi eleito governador de Minas em 2018, numa eleição em que a população mineira, e eu digo isso assim, eu estava ali, eu vi aquilo acontecendo, rejeitava tanto o atual governador, que era o Fernando Pimentel, do PT, e não queria a volta do Anastasia. O Anastasia, inclusive, liderava as pesquisas naquele momento, mas existia uma rejeição, o antipetismo, e também essa rejeição pelo PSDB. O que aconteceu? Estava ali polarizado, o Anastasia liderando, e o povo, não, vamos votar com a Anastasia, e o Pimentel em segundo e tal, atual governador, e o Romeu Zema veio, crescendo, chegou na reta final ali, na semana das eleições, ele disparou, ele fez ali uma sinalização pedindo votos para Bolsonaro nas considerações finais do último debate que teve e passou dos 40% no primeiro turno. Eu digo sempre que com mais uns 3, 4 dias, talvez ele teria vencido no primeiro. Foi para o segundo e venceu com facilidade o Anastasia. O Pimentel nem para o segundo turno foi. E aí ele está governador e agora ele tenta a reeleição e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, renunciou à prefeitura. Ele que foi reeleito com ampla vantagem também, saiu da prefeitura com uma boa aprovação. Claro, sempre tem os críticos, mas ele saiu muito bem avaliado. Mas a parada vai ser duríssima aqui em Minas, porque nós temos um governador que tem uma taxa de aprovação mais alta do que a de reprovação e o ex-prefeito da capital também, mais bem avaliado do que mal avaliado. Vamos ver como que vai ficar essas eleições aqui. E o Zema foi entrevistado pelo Globo, uma entrevista extensa, não vai dar para lê-la toda e nem comentar todas as perguntas e respostas, mas eu separei alguns pontos para a gente entender a estratégia que o Romeu Zema deve adotar nessas eleições para tentar a sua reeleição. Uma das perguntas foi: em 2018, o senhor aproximou a sua imagem a do então candidato Jair Bolsonaro. Vai repetir a estratégia? Veja a resposta dele. Durante a campanha de 2018, o meu contato foi zero com Bolsonaro. Eu vinha conhecê-lo, nós já estávamos eleitos. Meu relacionamento com o presidente é muito transparente e institucional, como será com qualquer um que vier a ser o presidente. Não sou de mandar pedras, nem de ficar bajulando. Eu já falei, presidente, eu estarei apoiando o candidato do meu partido. Ele tem a campanha dele, eu tenho a minha. E hoje o meu candidato é o do Partido Novo, o Luiz Felipe Dávila. E a estratégia dele aqui é muito boa. E aqui eu não digo o que eu penso do Zema nem do seu governo. Eu tô falando em termos de estratégia, porque o Bolsonaro aqui no estado tem uma rejeição muito alta. Claro que sempre vai ter grupos que admiram o atual presidente, que se simpatizam com o seu nome, com as suas ideias, algumas regiões mais, outras menos, mas a rejeição, não falo aqui baseado em opinião, estou falando baseado no que as pesquisas de diferentes institutos mostram, que Bolsonaro tem uma rejeição muito alta. E o bolsonarista, ele até poderia ficar triste, falar, puxa vida, então não vou mais votar no Zema. Eu, no momento, até pensei que isso pudesse acontecer, por quê? Porque o Carlos Viana foi para o partido de Bolsonaro, que é o senador, e agora se apresenta como pré-candidato ao governo do estado. Só que, com essa aliança Calil-Lula, o eleitor bolsonarista, que até poderia se deslocar para o Carlos Viana, por estar no partido de Bolsonaro, por dar palanque para o tal presidente, enfim, a campanha vai ser, tudo indica, Carlos Viana, Bolsonaro. Mas o bolsonarista, vendo Calil junto com Lula, pode continuar com Romeu Zema, por ser o candidato que nesse momento tem maiores e melhores chances de derrotar Calil. Então eu acredito que o antipetismo, que aqui no estado de Minas é gigantesco, tem o antilulismo, enfim, tem o anti-Fernando Pimentel, ele pode então
e continuar, na verdade, com o Romeu Zema. E o Carlos Viana, nessa jogada do Calil com o Lula, ele pode ficar, digamos assim, com dificuldades de crescer nas pesquisas. E só vale lembrar que uma pesquisa recente que saiu, já depois da aliança formada, mostrou o Calil crescendo 6 pontos. Só que ele não cresceu em cima dos votos de Romeu Zema, ele cresceu em cima de votos brancos, nulos e indecisos, porque o Zema tinha 40 e foi para 43. Então a chegada do Lula no palanque de Calil, por enquanto, ajudou o ex-prefeito de Belo Horizonte, mas também já ajudou o atual governador de Minas. Agora o Globo continua e pergunta o seguinte: Felipe Dávila tem 1% nas pesquisas. Não é importante o apoio de um candidato mais forte no plano nacional? Aí a resposta dele foi: 4 anos atrás, a minha performance devia estar semelhante à de Dávila nessa altura do campeonato. De fato, estava mesmo. Se amanhã o partido decidir, juntamente com ele, retirar a candidatura e apoiar A, B ou C, eu seguirei. No momento, meu apoio é a ele. Política tem muita imprevisibilidade. Felipe Dávila, de fato, ele aparece com 1% nas pesquisas, em outras ele nem pontua. Mas, o que eu já falei aqui outras vezes, ele não tem uma rejeição alta. Então, se não atrai eleitores para o Romeu Zema, também não afasta. Que é o caso aqui, por exemplo, do Calil, que pode atrair uma parcela de um eleitor mais simpático ao Lula, mas muita gente, quando vê Calil junto com o Lula, até não acredita. Eu já conversei com muita gente aqui que fala: não é possível que ele fez isso. Então, no mesmo tempo em que atrai uns, acaba afastando outros, insisto, por conta do antipetismo. E aqui a pergunta é: como avalia a gestão do presidente Bolsonaro? Diz ele, com muitos erros e acertos. Em relação à pandemia, o governo federal foi tão criticado, mas hoje vemos que somos um dos países que mais imunizaram. Agora, o governo não conseguiu levar adiante muitas das reformas que prometeu, enfrenta dificuldades. Nós aqui, em Minas, não somos diferentes. Queríamos ter feito muito. Bom, Zema, com toda sinceridade aqui, se tem um ponto no governo Bolsonaro que não merece elogio de forma nenhuma, é em relação à pandemia. Bolsonaro criou todas as dificuldades possíveis para a vacinação. Espalhou fake news, mentiras, teorias de conspiração. Ele próprio não se vacinou para dar o exemplo, porque sim, uma liderança política é exemplo para muita gente. Agora, a gente também não sabe se ele se vacinou. Ele fala que não, mas ele colocou um sigilo no seu cartão de vacina por 100 anos. Eu pergunto, para quê? Será que ele não se vacinou escondido para tentar parecer aí que é alguma pessoa que tem uma proteção muito especial que não necessita vacinar? Por que o sigilo? E aí Bolsonaro, o seu governo, recusou ofertas da Pfizer. O Brasil poderia ter começado a vacinar antes, salvado mais vidas. A imunização no Brasil é alta, como o Zema colocou, e realmente é, apesar de Bolsonaro, e não por causa dele. Eu, por exemplo, tenho 1000 críticas e divergências em relação ao João Dória, ex-governador de São Paulo. Mas ele acertou ao apostar na vacina. O povo começou a cobrar o governo federal, uma posição mais vinculada à ciência. A mídia fez a pressão, a mídia erra, tem hora que comete excesso, sim, mas a mídia, em termos de vacinação, fez também o seu papel. Especialistas cobraram. Insisto, Bolsonaro pessoalmente nessa pandemia não merece nenhum tipo de elogio. E eu conheço um monte de bolsonarista que ignora alguns erros na economia, na relação política, essa coisa do centrão, o toma lá da cá que não acabou, foi só aperfeiçoado. Mas até bolsonaristas amigos meus falam: olha, realmente na pandemia esse governo foi uma tragédia. Continuando aqui com a entrevista, foi perguntado para ele: Bolsonaro quer um palanque forte em Minas, ele o procurou? Aí o Zema respondeu: ele já tem palanque, o do senador Carlos Viana. Não houve conversa com Bolsonaro sobre aliança. Então, por enquanto, Bolsonaro não terá o palanque de Romeu Zema aqui em Minas Gerais. Agora vejam aqui a resposta que ele deu quando trouxeram o Calil para a conversa. A pergunta foi: quando o nome do ex-prefeito Calil, seu adversário, aparece nas pesquisas aliado ao nome do ex-presidente Lula, ele ultrapassa o senhor. Como vê essa aliança? Aí a resposta dele foi a seguinte: meu adversário não tem luz própria. Ele precisou do pai dele para se promover e quebrou a empresa do pai. Depois precisou do Atlético Mineiro. Ganhou um título, mas depois que saiu, o time melhorou muito. Ficou na prefeitura 5 anos, não fez um tijolo em relação às enchentes em Belo Horizonte. É um candidato que está procurando alguém que o ilumine. Ele é muito bom como animador de torcida. Gosta de falar grosso, mas na hora do vamos ver, não resolve. 0 à esquerda. Bom, eu não quero aqui analisar cada ponto, são críticas que o Calil certamente saberá responder, mas eu estou trazendo isso aqui para mostrar para vocês o tipo de adversário e de críticas que o Calil vai enfrentar nessas eleições.
É claro que o Calil vai tentar mostrar nos debates, nas entrevistas, que ele próprio saiu da prefeitura com uma taxa de aprovação maior do que a de reprovação. Então, quer dizer, o povo de BH aprovou, na sua maioria, não na totalidade, a gestão de Calil à frente dela. Mas vamos ver como que ele, Calil, vai tentar explorar os problemas, eles são muitos, do governo Zema, e como que o Zema vai explorar os problemas também que tiveram ali no governo do Calil. E vamos ver então como que o Calil vai reagir a isso tudo. Eu achei um pouco precipitada a decisão dele se aproximar do Lula, porque eu acredito que o Calil teria condições de crescer nas pesquisas sem ficar nessa vinculação e atrair para si o antipetismo. Quem que o eleitor do Lula iria votar? O PT simplesmente não tinha candidato para o governo do estado. Aí, semana que vem, aqui na minha cidade, vai ter um evento, Lula e Calil. Vocês não fazem ideia, né, das imagens, dos vídeos que já circulam em grupos de WhatsApp. Mas vamos ver como que ele vai resolver essas questões todas. A pergunta aqui, Lula se aliou a Calil, mas há quem preveja a possibilidade de um voto Luzema, que é Lula para presidente e Zema para governador por parte do eleitor no estado. Resposta do Zema: nunca conheci o Lula, nunca tive oportunidade de conversar com ele, não acredito nas propostas dele e nunca gostaria de trabalhar com ele. Depois perguntaram caso os dois se elejam, vai precisar conversar com ele. A resposta: terei um relacionamento institucional, estarei com o novo presidente eleito, quem quer que seja, e espero que ele reveja seus pontos de vista inadequados, anacrônicos e que não são parte da solução. Bom, eu acho que a relação presidente-governadores deve ser sempre visando o melhor para o povo. E, infelizmente, o que a gente vê, em especial nesse governo, é uma desunião em que Bolsonaro ataca governadores por serem de esquerda, né, ou não serem adeptos da forma como ele enxerga o mundo. E quem sai perdendo nisso tudo, nessa briga muitas vezes infantil, é o povo. O povo que não quer saber, né, de briga de um com o outro, quer que resolva os seus problemas. E antes que alguém venha aqui nesse vídeo, lá vem o petista. Eu não sou petista, não. Eu acho, inclusive, que o PT é parte do problema grave que ajudou a eleger Bolsonaro. Ou alguém acha que Bolsonaro foi eleito porque tinha uma grande ideia, um grande projeto, uma grande história? Não, né? A rejeição ao PT elegeu Bolsonaro. E agora a rejeição a Bolsonaro está favorecendo o Lula. Eu defendo e eu torço muito para que o Brasil enxergue de uma vez por todas que essa polarização faz mal. Não é uma polarização em que um defende um projeto, o outro defende outro projeto, e aí você vai rivalizar as ideias, não. Né? O projeto de um é não deixar o outro voltar, e o projeto do outro é não deixar esse um continuar, e o Brasil não merece isso. Então eu volto na questão aqui, na fala do Zema, eu entendo que um político eleito, para qualquer cargo, deputado estadual, federal, governador, senador, ele deve ser a favor daquilo que é bom para o povo. Nem aquilo que é ruim, ele tem que ficar contra. Simples assim. E aí a entrevista continuou, o Zema falou de alguns pontos do seu governo, que eu não vou abordar nesse vídeo, né, para ele não ficar muito extenso, mas eu vou deixar o link dela no comentário fixo para quem quiser lê-la na íntegra. Pessoal, é isso, eu fico por aqui e faço aquele convite. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando, porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até o próximo vídeo.